Camilo não teve tempo de pensar no que ela acabara de dizer, nem no que Giovanna murmurara sobre o irmão dele, nem na traição que pairava no ar como uma sombra pesada. Naquele momento só havia uma coisa em sua mente. Ela estava morrendo. Ele deslizou uma mão por baixo das costas de Giovanna, a outra sob os joelhos dela, e a ergueu do chão com cuidado urgente. Ela era tão leve que aquilo o parou por um instante, como se pesasse menos que uma pluma. Leve demais. Como se nos últimos 2 anos ela tivesse comido apenas o suficiente para sobreviver. Não para realmente viver. Camilo correu. A chuva forte de São Paulo chicoteava seu rosto como um castigo cruel. Os sapatos italianos de 10.000 reais escorregavam nas pedras úmidas da calçada, mas ele não se importava. O sangue do ombro de Giovanna encharcava sua camisa social branca, espalhando manchas vermelhas escuras, quentes e pegajosas contra a pele dele. Ele sentia o coração dela batendo fraco, lento, lutando para se agarrar à vida em pulsos cada vez mais espaçados. O portão de ferro da mansão se abriu com um rangido automático. 2 seguranças ficaram paralisados ali, bocas abertas em choque, assistindo o chefe da máfia paulista correndo pelo pátio com uma moça sangrando nos braços. Camilo nem parou para dar explicações. Não havia tempo para isso. Ele cortou o saguão principal, deixando rastros de água e sangue no piso de mármore que Giovanna limpava todos os dias até brilhar. A sala médica particular ficava em uma ala isolada no térreo. Camilo a mandara construir 15 anos antes, exatamente para emergências como aquela. Facadas, tiros, o preço de ser o dono da cidade. Mas nunca, nem em seus piores pesadelos, imaginara usá-la para ela. Para a empregada doméstica simples que ele mal se lembrava o sobrenome. Ele chutou a porta e deitou Giovanna na mesa cirúrgica de aço inoxidável. Sob a luz fria e fluorescente, ela parecia ainda pior. Lábios pálidos sem cor. Pele azulada como se todo o sangue tivesse fugido do corpo. As pálpebras semicerradas revelavam uma linha branca turva por baixo. Camilo pegou o telefone fixo e discou para o Dr. Ramos. Sua voz ecoou pela sala vazia, afiada e gelada como uma lâmina. Venha agora. Não me importa o que esteja fazendo. Apareça ou eu mesmo te enterro. Ele desligou sem esperar resposta. Então se virou para Giovanna. Pela primeira vez em 20 anos, Camilo Trulli olhou para ela. Não o olhar rápido de um patrão para uma servente. Não o desprezo casual de um homem poderoso por alguém invisível. Mas um olhar de verdade, profundo e atento. Ela era pequena demais, magra demais. As clavículas saltavam sob a pele pálida e azulada, as mãos calejadas de trabalho pesado, uma cicatriz fina no pulso, antiga e cicatrizada, como um lembrete de um passado que ele ignorava completamente. 2 anos. Ela trabalhava na casa dele há 2 anos inteiros, esfregando pisos, lavando roupas, preparando refeições. E ele nunca fizera uma pergunta sequer, nunca soubera o que ela gostava, o que odiava, o que temia ou sonhava. Ela era só uma sombra se movendo pela mansão, cumprindo tarefas e sumindo. E ele achava isso totalmente normal. Mas naquela noite, essa sombra se jogara entre ele e a morte. Essa sombra absorvera o tiro que era para ele. Essa sombra rastejara 6 quarteirões pela chuva gelada de São Paulo, com um ferimento sangrando, só para chegar ao portão e contar a verdade. Por quê? Camilo ficou ao lado da mesa cirúrgica, sua mão se fechando instintivamente nos dedos gelados de Giovanna. E percebeu que a própria mão tremia. Tremia como o garoto de 15 anos que ele fora, segurando o irmãozinho em um barraco gelado no Brás durante um inverno impiedoso em São Paulo. Tremia como se o corpo soubesse algo que a mente ainda não captara. Ela quase morrera por ele, e ele nem sabia o nome completo dela. Giovanna Lima. Ele se lembrou do arquivo de contratação de 2 anos atrás. Só um nome em papel, sem rosto, sem história, nada além disso até agora. O som de um carro acelerando no pátio lá fora. O Dr. Ramos chegara. O médico entrou na sala médica com sua maleta na mão, o cabelo grisalho ainda molhado da chuva torrencial. Ele não fez uma pergunta sequer. Não precisava. 15 anos como médico particular de Camilo o ensinaram que perguntas eram luxo nesse mundo. Só ações mantinham as pessoas vivas. Ramos vestiu o avental cirúrgico, calçou as luvas e começou o trabalho imediatamente. Camilo recuou para a porta, mas não saiu.
Ficou ali, encostado no batente de metal, os olhos fixos na pequena janela da sala, observando as mãos de Ramos se movendo sobre o corpo de Giovanna, vendo as tesouras cortarem o tecido encharcado de sangue, vendo a agulha injetar anestésico na veia dela. Giovanna não reagiu. Desmaiara em algum momento. Talvez logo após sussurrar aquela frase sobre o irmão dele, o corpo finalmente cedendo após cumprir a missão que se impusera. Camilo não sabia como chamar aquilo. Coragem ou loucura, lealdade ou imprudência, ou talvez pura desespero. O tempo se arrastava devagar como mel grosso. Cada minuto virava uma hora inteira. Camilo não se mexeu. Não comeu, não bebeu, não sentou, mesmo com as pernas começando a doer. Só ficou ali, assistindo. Viu Ramos abrir o ferimento mais, viu o sangue jorrar e ser sugado, viu os instrumentos cirúrgicos brilharem sob a luz impiedosa. E então, quase 2 horas depois, Ramos extraiu algo do ombro de Giovanna. Pequeno, escuro, reluzente de sangue fresco. Deixou cair em uma bandeja metálica, e o tilintar suave ecoou na sala silenciosa. Camilo entrou na hora. Ramos ergueu a cabeça para o patrão. O rosto do velho carregava uma expressão indecifrável. Bala padrão, disse Ramos, a voz rouca de cansaço. 9 mm. Passou limpa pela carne mole do ombro. Ela teve sorte. Errou o osso e as artérias principais por milímetros. Camilo pegou a bala. Cabeu perfeitamente na palma da mão dele, amassada e deformada. Ainda incrustada de sangue seco. Quente, pesada e familiar de um jeito que doía fundo. O mesmo tipo de munição do atentado daquela noite. A mesma que roçara sua orelha. Essa bala devia ter perfurado o peito dele. Devia ter explodido em seu coração. Devia ter acabado com a vida de Camilo na rua lotada do centro de São Paulo. Mas Giovanna se colocara no meio. Algo mais? Perguntou Camilo, a voz baixa e controlada. Ramos hesitou por um segundo. Depois assentiu. Sim, e você vai querer ouvir isso. Ele apontou para o corpo imóvel de Giovanna na mesa. As cicatrizes? Disse Ramos. Pelo menos 3 marcas antigas no corpo dela, uma na omoplata direita, provavelmente de faca. Outra no lado esquerdo, ferida de perfuração cicatrizada há anos. E uma marca fina no pulso, não auto-infligida, mas o relevo de corda. Camilo franziu a testa. Corda? Sim, do tipo que vejo em gente que foi mantida cativa ou torturada. Ramos prosseguiu, o tom profissional, mas incapaz de esconder a curiosidade. E tem mais. Os músculos dela. Camilo, essa moça não é comum. Magra, sim, mas por baixo dessa pele há músculos de quem treinou pesado. Ombros, braços, pernas, tudo condicionado de forma sistemática. Examinei gente demais para saber. Ela não é só uma empregada. Ou pelo menos não foi sempre. Camilo ficou em silêncio. Olhou para Giovanna. Para o rosto delicado perdido no sono induzido. Para as cicatrizes que ele nunca vira. Para o corpo frágil guardando segredos inimagináveis. 2 anos. Ela estava na casa dele há 2 anos e ele não sabia nada dela. Ela vai viver? Perguntou Camilo. Vai, sim. Ramos tirou as luvas. Perdeu muito sangue, mas estabilizei. Precisa de repouso por uns dias. Então olhou para Camilo com um olhar avaliador, penetrante. Não pergunto sobre seus negócios, Camilo. Mas essa moça, quem quer que seja, quase morreu hoje. E essa bala? Ele acenou para a mão de Camilo. Não era para ela. Camilo fechou o punho ao redor da bala, o metal frio pressionando a carne. Eu sei, disse ele. E vou descobrir o porquê. Camilo não dormiu aquela noite. Sentou-se em sua biblioteca particular, a bala posicionada na mesa de mogno à frente, e esperou. Esperou o amanhecer. Esperou que Marcos trouxesse o que precisava. Esperou respostas para as perguntas que rodopiavam em sua mente como uma tempestade sem fim. Às 6 da manhã, Marcos surgiu na porta. Na mão direita, um notebook. E no rosto envelhecido, uma tensão que Camilo raramente via no homem que estava ao seu lado há 15 anos. Tenho as imagens, disse Marcos, a voz baixa e cautelosa. De 3 câmeras diferentes no trajeto que você fez ontem à noite. E você vai querer ver isso. Camilo assentiu com a cabeça. Marcos colocou o notebook sobre a mesa de mogno, abriu a tela e se sentou na poltrona de couro italiano de frente a ele. A imagem surgiu em preto e branco,
capturada por uma câmera de segurança urbana. O timestamp marcava 21h47 da noite anterior. Câmera 1, disse Marcos. Esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista. 30 segundos antes do tiro. Camilo fixou os olhos na tela. Viu a si mesmo caminhando pela calçada, mãos nos bolsos do paletó sob medida, o passo confiante de quem manda na cidade inteira. Ao redor, a multidão paulistana se movia em todas as direções, transeuntes apressados, ninguém que parecesse relevante. E então ele a viu. Uma figura pequena surgiu no canto esquerdo do quadro, avançando contra o fluxo de pessoas, rápida, mas não desesperada. Intencional, mas discreta. Giovanna. Ela não olhava para as vitrines das lojas, não checava o celular. Os olhos dela estavam cravados em uma direção só. Nele. 30 segundos antes do disparo, ela já estava lá, deslizando pela multidão como se soubesse precisamente o que ia acontecer. Camilo sentiu a garganta secar, amarga como fel. Continua, ordenou ele. Marcos trocou para o segundo vídeo. Essa câmera ficava mais alta, com ângulo amplo, pegando toda a extensão da rua onde o atentado rolou. O timestamp indicava 21h48 e 23 segundos. Camilo viu o atirador saindo de um beco à direita. Um braço se ergueu, um clarão metálico na penumbra, a arma, e em menos de um segundo, Giovanna avançou. Não correu como gente comum corre. Ela se lançou como alguém treinado se lança. Baixa, veloz, precisa, calculada. Colidiu nas costas de Camilo por trás, empurrando-o para baixo e para frente no exato instante em que o cano cuspiu fogo. A bala cortou o ar no lugar onde a cabeça dele estivera frações de segundo antes. Camilo assistiu de novo e de novo. A cada repetição, via mais claro. Giovanna calculara tudo. Sabia o ângulo. Sabia o momento. Sabia exatamente como empurrá-lo e para onde, para que a bala roçasse em vez de estourar o crânio. Não era pânico instintivo de uma moça assustada. Era o movimento de quem se preparara. Câmera 3, disse Marcos, a voz mais tensa agora. Essa é de uma loja em um beco a 2 quarteirões dali. Uns 4 minutos após o tiro. A imagem apareceu. Um beco escuro, luz fraca de um poste de rua vazando. Giovanna tropeçou na tela, uma mão pressionando o ombro. Sangue encharcara a blusa, preto na visão monocromática da câmera. Mas ela não estava sozinha. 2 figuras surgiram atrás, maiores, avançando rápido, caçando-a com o foco brutal de predadores. Camilo rangeu os dentes. Eles a alcançaram no meio do beco. O primeiro esticou a mão, tentando agarrar o cabelo dela. E Giovanna girou. Girou com uma velocidade que Camilo mal acreditou. Um só movimento. Rápido como piscar. O braço dela subiu num estalo. Um brilho metálico reluziu e o agressor desabou no chão, mãos no pescoço. Sangue jorrou entre os dedos. O segundo sacou uma arma e a imagem cortou em estática branca. Marcos parou o vídeo. A sala mergulhou no silêncio. Camilo ficou imóvel, olhos grudados na tela vazia. A mente lutava para processar o que acabara de ver. Giovanna Lima, a empregada que esfregava chão e cozinhava refeições, a moça magra e frágil que ele nunca olhara nos olhos em 2 anos. Acabara de derrubar um homem o dobro do tamanho dela com um golpe só. Cortara a garganta como se fizesse isso todo dia. Empregada não se move assim, disse Camilo devagar, cada palavra como se tentasse se convencer. Empregada não mata assim. Não, respondeu Marcos, a voz carregada. Não é empregada. Camilo olhou para a bala na mesa. Depois para a direção da sala médica, onde Giovanna descansava. Quem é ela, Marcos? Essa é a pergunta que não sei responder. Marcos balançou a cabeça. Mas tem uma pessoa que sabe. Camilo se levantou. Os olhos gelados como gelo seco, mas por dentro um fogo ardia. O fogo de um homem que acharia a verdade a qualquer custo. Então esperamos ela acordar. Giovanna abriu os olhos na tarde seguinte. O brilho da luz fluorescente a acertou como agulhas, e ela piscou forte, fechando as pálpebras de novo. A cabeça latejava como se um martelo a partisse ao meio. O ombro esquerdo queimava como se alguém acendera uma fogueira lá dentro. E quando as memórias voltaram num turbilhão, ela se ergueu num salto de pânico. Erro fatal. Dor rasgou do ombro até o braço, e ela gritou, caindo de volta na cama. Suor frio brotou na testa.
A respiração saiu rápida e irregular. Olhou ao redor, tentando se localizar. Entender onde estava. Quarto branco, equipamentos médicos, cheiro forte de antisséptico e um homem na cadeira ao lado da cama, observando-a sem piscar, olhos negros como ônix polido. Camilo. Ela chegara até ali. Contara a ele. Mas e agora? Camilo não falou nada. Ficou sentado, imóvel como estátua, estudando-a com a paciência de quem esperara a vida toda por uma resposta. Então estendeu a mão, pegou algo da mesinha ao lado e colocou na frente dela. A bala, amassada, deformada, crostada de sangue seco. A bala que tiraram do ombro dela. Giovanna fitou aquilo, a garganta se apertando. Sabia que precisava falar algo, explicar, achar uma saída antes que fosse tarde demais, antes que tudo saísse do controle. Fui assaltada, soltou ela, a voz rouca de garganta seca. Voltando para casa, levaram minha bolsa e atiraram em mim. Entrei em pânico. Não sabia para onde ir. Só pensei aqui porque é o único lugar que conheço. Desculpa, não queria te incomodar. Camilo continuou calado. Só a olhou. E nos olhos dele, Giovanna viu algo que gelou sua espinha. Ele não acreditava. Não engolia uma sílaba do que ela dissera. 21h47 ontem, disse Camilo por fim, a voz grave e pausada. A câmera da Brigadeiro com Paulista te pegou na multidão. 30 segundos antes do tiro. Você me seguia. Giovanna abriu a boca para rebater, mas Camilo ergueu a mão, cortando-a. 21h48 e 23 segundos. Você me acertou por trás e me jogou no chão no instante exato que a bala passou onde minha cabeça estava. Não foi acidente. Calculou o ângulo do empurrão ao centímetro. Você não pode saber disso, sussurrou Giovanna, voz trêmula. Tenho as imagens, retrucou Camilo friamente. 3 câmeras, 3 ângulos. Vi e revi a noite toda. Ele se aproximou da cama. A altura dele projetou uma sombra sobre ela como uma torre imponente. 21h52. Num beco 2 quarteirões dali, 2 caras te perseguiam. Um te alcançou e você o matou. Um golpe só. Corte limpo na garganta como se tivesse feito centenas de vezes. Giovanna não conseguiu mais falar. Os lábios se mexeram, mas sem som. Toda a mentira que preparara desmoronou sob as provas que Camilo apresentava. Essa bala, Camilo pegou o projétil, girando-o entre os dedos. É Full Metal Jacket padrão, 9mm. Igualzinha a que quase furou minha cabeça ontem. Mesma arma. Talvez a mesma arma mesmo. Colocou de volta na mesa com um tilintar leve. Você não foi assaltada, Giovanna. Levou um tiro do cara que tentava me matar. E então, em vez de ameaçar, em vez de forçar, ele só perguntou. A voz não era mais fria. Soava cansada, sincera. Você salvou minha vida. Tomou a bala que era pra mim. Rastejou 6 quarteirões na chuva gelada, com feridas sangrando só para chegar ao portão. Olhou direto nos olhos dela. Pelo menos me diz por quê. Giovanna sentiu os olhos arderem. Preparara-se para tortura, ameaças, violência. Não para isso. Para uma pergunta simples. Para o olhar de um homem que queria entender de verdade. Lágrimas escorreram antes que pudesse segurar. 2 anos guardando tudo. 2 anos fingindo. 2 anos vivendo na casa do inimigo, esperando esse instante. Tudo se rompeu num segundo. Não posso falar, sussurrou ela, voz grossa e tremendo. Se eu falar, ele vai saber. Tem olhos em todo lugar, ouvidos em todo canto. Se souber que abri a boca, mata todo mundo. Mata quem eu protejo. Mata você também. Quem é ele? Perguntou Camilo, voz endurecendo. Giovanna fechou os olhos. As lágrimas não paravam. E ela sabia. Dali em diante, sem volta. Abriu os olhos e encarou Camilo. Encarou por um tempo longo. Nos olhos negros profundos do homem que mandava em São Paulo há 20 anos. Estava na beira do precipício. Um passo a mais e tudo mudava. Sem retrocesso. Respirou fundo e devagar, mesmo com a dor no ombro queimando como lâmina cravada. Então falou. Rafael. O nome caiu na sala como pedra num lago parado. Camilo não reagiu. Não se mexeu. A expressão não mudou, mas Giovanna viu. Viu os olhos escurecerem levemente.
Viu a mandíbula travar. Viu os dedos se curvarem quase imperceptíveis no braço da cadeira. Rafael Montenegro, continuou Giovanna. Voz mais firme agora, como se dizer o nome aliviasse parte do peso que carregava há 2 anos. Seu irmão caçula, o homem em quem você mais confia, o que acha que nunca te trairia. Ele quer você morto, Camilo, e planeja isso há 18 meses. Bloco 3. Camilo permaneceu em silêncio. Giovanna não sabia se aquele mutismo era bom ou ruim sinal. Só sabia que precisava continuar. Precisava despejar tudo antes de perder a coragem. 18 meses atrás, Rafael começou a contatar secretamente a família Albuquerque, seus maiores rivais no sul de São Paulo, aqueles que você derrotou na guerra territorial há 10 anos. Eles ainda te odeiam. Ainda querem vingança. E Rafael lhes deu a brecha. Camilo falou pela primeira vez desde que ouvira o nome do irmão. A voz saiu crua, como se cada palavra raspasse a garganta com cacos de vidro. Onde está a prova? Tenho provas, disse Giovanna. Não todas, mas o suficiente para saber que é verdade. Passei 2 anos vigiando ele, escutando reuniões escondida, anotando cada passo. Ele se encontrou com o Dom Albuquerque pelo menos 12 vezes no último ano, sempre em locais secretos, sempre de noite. E toda vez o assunto era um só: como te tirar do caminho. Ela pausou, respirando pela dor. Prometeu ao Dom que, com você morto, dividiria territórios. Entraria em negócios novos, tráfico humano, drogas pesadas, coisas que você nunca tocou. Disse que você tá muito mole, antiquado, segurando o império para trás. Camilo fechou os olhos por um instante só. Mas Giovanna viu a dor cruzar o rosto dele como um raio. Abriu os olhos e o vazio tomara conta. Ontem à noite, prosseguiu Giovanna, voz mais baixa agora. Eu seguia Rafael como sempre. Ele saiu da mansão às 8 da noite e foi para um galpão na Mulca. Me escondi do lado de fora e ouvi tudo. Ele falava com o atirador. Descreveu exatamente onde você estaria. Esquina da Brigadeiro com Paulista. 21h45. Saindo do restaurante pro carro. Sozinho, sem seguranças. Ele sabia por que você contou, porque confiava nele. A voz dela rachou na última frase. Corri o mais rápido que pude, mas o galpão fica quase 30 minutos de carro, e eu não tenho carro. Peguei táxi, corri a pé, fiz tudo para chegar a tempo. Quando cheguei, o atirador já estava na posição. Não deu para te avisar, não deu para gritar. Só deu para me jogar em você e te derrubar. Olhou para as mãos trêmulas. Não escapei da bala, mas pelo menos você tá vivo. A sala afundou num silêncio não de paz. Silêncio de mundo desabando. Silêncio de tudo que um homem acreditava virando cinzas. Camilo se ergueu devagar, pesado, como se as palavras de Giovanna houvessem caído sobre os ombros largos dele. Caminhou até a janela, virou as costas para ela, fitando o nada na parede da ala médica térrea. Rafael sussurrou o nome, não como dúvida, mas como fato, como sentença. Meu irmão, o único sangue que me resta nesse mundo. Giovanna não disse nada. Sabia que palavras não suavizavam dor assim, não explicavam por que sangue vira contra sangue. Por que o mais próximo pode ser o que mais quer te ver morto? Ficou deitada, vendo as costas largas de Camilo tremerem no silêncio, e entendeu que destruíra o mundo dele. Mesmo que fosse a verdade que ele precisava, mesmo que salvasse a vida dele, ela era quem falara e carregaria isso para sempre. Camilo se virou para ela, os olhos ainda vazios. Mas agora havia algo mais neles. Dúvida, talvez, ou curiosidade. Por que fez tudo isso? Perguntou, voz rouca. Você não me deve nada. É só uma empregada. Por que arriscaria a vida por alguém como eu? Giovanna fechou os olhos. Sabia que essa pergunta viria. Preparara-se por 2 anos, mas ao ouvi-la em voz alta, ainda doeu como soco no peito. Por causa do Tiago, disse ela, voz balançando. Meu irmão, Tiago Lima. Camilo franziu a testa. O nome soava familiar, mas distante. Então veio devagar, como névoa se dissipando até a forma aparecer. Lima, repetiu ele. Contrabandista de baixo escalão 3 anos atrás, trabalhando na Zona Sul. Encontrado no Rio Tietê, suicídio. Giovanna abriu os olhos. E não havia lágrimas agora, só ódio. Frio e afiado como navalha. Ele não se matou, foi assassinado. E quem matou foi Rafael. Camilo não falou. Ficou parado, esperando.
3 anos atrás, começou Giovanna, voz reta como se recitasse história decorada. Tiago era contrabandista simples na sua organização. Trabalho básico, entregas, cobrar grana, sem perguntas. Não era ambicioso. Só queria dinheiro para cuidar de mim e da nossa mãe, para não passarmos fome nas ruas do Brás. Pausou, inspirando fundo antes de seguir. Aí Rafael se aproximou dele. Falou que via potencial, que ele podia subir se provasse lealdade. Rafael deu um teste. Desviar uma graninha das entregas. Guardar para si. Disse que era para ver se tinha culhão para coisas maiores. Camilo travou a mandíbula. Conhecia o truque. Era assim que criavam presas. Fazia alguém pecar pequeno para ter gancho, virar marionete. Tiago não era burro, continuou Giovanna. Sacou que algo estava errado. Começou a prestar atenção, vigiar, e uma noite viu Rafael se encontrando com um cara estranho num boteco na Zona Leste. Não sabia quem era de início, mas tirou fotos. E quando investigou, descobriu que era o Dom Albuquerque. Endureceu a voz. Seu irmão se reunia em segredo com seu pior inimigo. E Tiago descobriu. Um calafrio subiu pela espinha de Camilo. Não medo, mas percepção. Quanto acontecera bem debaixo do nariz dele. Ele queria te contar, disse Giovanna, voz começando a tremer. Chegou em casa aquela noite, apavorado, mas decidido. Me disse que tinha que fazer o certo, que você merecia saber, que Rafael era traidor e não podia continuar. Parou. Lágrimas que achava secas rolaram de novo pelas bochechas. Não teve chance. Uma semana depois, o corpo dele apareceu boiando no Tietê. Polícia disse suicídio. Pulo de ponte. Sem violência, sem suspeitos. Só um contrabandista pobre que não aguentou a pressão. Deu uma risada amarga. Mas eu conhecia meu irmão. Tiago nunca se mataria. Era o cara mais esperançoso que já vi. O que sempre dizia que as coisas iam melhorar. Foi assassinado, porque sabia demais. E eu sabia quem mandou, mesmo sem prova. Encarou os olhos de Camilo. Então decidi achar a prova eu mesma. Falsifiquei documentos. Me candidatei para trabalhar na sua mansão com nome falso e passado inventado. Virei empregada. Invisível. Ninguém notou. E esperei. 2 anos. Escutei escondida. Anotei tudo. Segui Rafael quando dava. Esperei o momento dele se entregar com as próprias mãos. Cerrou o punho. E ontem, finalmente peguei o que precisava. Mas não esperava que ele agisse tão rápido. Pensei que tinha mais tempo. Me enganei. Camilo olhou para ela. A mulher pequena que perdera o irmão, vivera 2 anos na casa do inimigo, juntara provas sozinha como fantasma, e no fim tomara bala pelo homem que devia odiar. Por que me salvou? Perguntou de novo, voz mais suave agora. Se Rafael morre e o império cai, você tem sua vingança. Por que não deixou a bala acabar o serviço? Giovanna o estudou por um bom tempo antes de responder. Porque você não matou meu irmão. Porque se você morrer, Rafael vence. E eu não vou deixar isso acontecer. Nunca. Camilo saiu da sala médica sem mais uma palavra. Desceu o corredor, passos pesados como se carregasse o mundo inteiro nos ombros. As paredes brancas deslizavam ao lado, frias e sem vida, iguais ao que se passava no peito dele. Subiu as escadas para o andar principal, passou pela sala de estar vasta com quadros caros e móveis de luxo. Mas não via nada disso. A mente estava em outro lugar. Em outro tempo, 22 anos atrás, no Brás, um barraco de 5º andar, num prédio caindo aos pedaços que o dono abandonara. Aquele inverno em São Paulo fora tão frio que a água congelava nos canos. Camilo lembrava a sensação como se estivesse marcada a ferro. 15 anos, magrelo, faminto, encolhido no canto com um cobertor fino ao redor do corpo. O bafo virava fumaça branca no ar. Os dedos tão dormentes que não sentia mais. Mas não ligava para si. Ligava para o menino encolhido ao lado. Rafael, 10 anos, pequeno, rostinho de anjo com olhos grandes e cachos pretos. O único irmão, o único sangue depois do pai sumir e da mãe morrer de doença 2 anos antes. Rafael dormia, lábios roxos do frio. Mas pelo menos comera aquela noite. Uma tigela de canjica aguada que Camilo roubara de um vendedor ambulante na esquina. Camilo não comerá nada. Deram tudo pro irmão porque era o mais velho. Porque prometera à mãe antes dela fechar os olhos para sempre. Vou proteger Rafael. Vou cuidar dele. Não vou deixar ele sofrer. Bloco 4. Agora Camilo estava na janela da biblioteca, encarando o céu de São Paulo clareando aos poucos. O amanhecer subia,
tingindo os arranha-céus de laranja e rosa suave. Essa cidade era dele. Esse império era dele. Construíra do zero, daquele garoto faminto no barraco do Brás, e fizera tudo por Rafael, para que Rafael nunca mais passasse fome, nunca mais sentisse frio, para que tivesse a vida que os dois mereciam. Camilo lembrava o dia que trouxera o primeiro dinheiro para casa. 18 anos, trabalhando para uma gangue pequena do bairro, fazendo entregas, cobrando propina, serviço perigoso, mas que pagava comida e aluguel. Rafael tinha 13, então, olhando para ele com olhos brilhando de admiração. Você é meu herói. É tudo o que eu tenho. Lembrava o dia que virara chefe. 27 anos, sangue nas mãos, corpo de inimigo no chão, e Rafael ao lado, 22 anos, sorrindo orgulhoso. Conquistamos, irmão. Nunca mais vamos ter medo. Camilo acreditara. Acreditara que os dois ficariam juntos para sempre. Acreditara que sangue ninguém quebrava. Mas se enganara feio. 22 anos. Passara 22 anos protegendo Rafael, criando Rafael, dando tudo o que ele queria. E em troca, Rafael queria ele morto. Quando aconteceu isso? Pensou Camilo, o sussurro ecoando na sala vazia. Quando você começou a me odiar? Quando o sangue virou veneno? Vasculhou a memória, procurando sinais que pudesse ter perdido. Olhares ciumentos, palavras amargas, traições pequenas, mas não achou nada. Rafael sempre fora o irmão caçula perfeito, sempre sorrindo, sempre obediente, sempre do lado em toda decisão. Ou era só o que Camilo queria ver? Camilo cerrou os dentes. Fora cego. Cego de amor. Cego de confiança. Cego porque acreditava que sangue nunca traía sangue. E agora pagava o preço dessa cegueira. Lá fora, o sol subia mais alto. São Paulo acordava com buzinas e movimento frenético. Mas para Camilo, o mundo ainda desmoronava pedaço por pedaço. O irmão queria matá-lo, e ele ainda não sabia o que fazer com essa verdade. Camilo ficou ali por um tempo longo, vendo o sol escalar sobre São Paulo até a luz dourada pálida encher a sala. Então se virou, foi para a mesa e pegou o telefone. Número do Marcos. Discou. O aparelho tocou 3 vezes antes de atenderem do outro lado. Chefe! A voz de Marcos saiu baixa e firme, como se não tivesse dormido nada aquela noite. Talvez nem tivesse mesmo. Ninguém na mansão pregava olho depois do que rolou. Vem pro meu escritório, disse Camilo, curto e direto. Agora. Desligou sem esperar réplica. Menos de 5 minutos depois, Marcos surgiu na porta. Ainda vestia o terno preto da noite anterior, um pouco amarrotado, mas arrumado. O rosto envelhecido parecia exausto, mas os olhos cortavam afiados como navalha. 15 anos ao lado de Camilo ensinara Marcos a ler o chefe. E agora ele sabia. Algo grande ia acontecer. Preciso que faça uma coisa, disse Camilo, voz baixa e uniforme. Investigue o Rafael. Em silêncio. Não deixa ninguém saber. Marcos congelou. Por um instante, a máscara profissional rachou, dando lugar ao choque que não escondeu. Rafael, repetiu, como se não confiasse nos próprios ouvidos. Seu irmão? Essa não é pergunta que eu quero ouvir, retrucou Camilo friamente. Quero que fusse as finanças dele. Toda a transação dos últimos 2 anos, entrada, saída, tudo. Até o menor centavo. Quero saber quem ele liga, quem encontra, para onde vai, o que faz. Telefone principal, segundo telefone, até os que ele acha que ninguém sabe. Quero cada passo dele. Marcos ficou quieto por um momento longo. Então falou, mais cauteloso que Camilo jamais ouvira. Chefe, não cabe a mim questionar ordens, mas esse é seu irmão, seu sangue. Se eu investigo e ele descobre, as consequências ninguém prevê. Camilo encarou os olhos de Marcos. O olhar era gelo puro, sem hesitação. Ele é o cara que pode ter mandado me matar ontem. A sala pareceu congelar. Marcos não disse mais nada. Seguia Camilo tempo o bastante para saber quando o chefe falava sério. E agora a verdade estava em cada traço do rosto dele. Entendido. Marcos assentiu por fim. Começo já. Ninguém vai saber. Virou e saiu, fechando a porta com cuidado. Camilo ficou sozinho no silêncio. Olhou ao redor da biblioteca luxuosa, a mesa de mogno cara, a poltrona de couro italiano, quadros de artistas famosos nas paredes, tudo que construíra em 20 anos, e o irmão queria levar tudo, matando ele.
Camilo soltou um suspiro lento e saiu do escritório. Os passos o levaram para o subsolo, por um corredor conhecido, até a porta da sala médica. Empurrou e entrou. Giovanna dormia. Deitada na cama hospitalar, cabelo castanho espalhado no travesseiro branco, rosto pálido sob a luz. Mas até no sono, não estava em paz. As sobrancelhas franzidas. Lábios apertados. De vez em quando, um som baixo, um gemido leve. A dor do ferimento infiltrando nos sonhos. Camilo puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Observou ela. Por muito tempo, essa moça perdera o irmão. Vivera 2 anos na casa do inimigo. Juntara provas sozinha. Tomara bala por ele. Contar a verdade que ninguém ousava falar. Em 20 anos como chefe, Camilo conhecera gente sem conta. Bajuladores, covardes. Quem queria usá-lo, quem queria derrubá-lo. Mas ninguém olhara nos olhos dele e falara a verdade como Giovanna. Ela não tinha medo dele. Ou tinha, mas falava mesmo assim. Isso impressionava mais. Camilo ficou ali em silêncio, vendo Giovanna dormir. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava totalmente sozinho. Marcos voltou naquela noite. Já escurecera lá fora quando bateu na porta da biblioteca de Camilo. Uma maleta de couro preto na mão e no rosto, algo que Camilo nunca vira naquele homem. Dor, decepção, talvez um toque de medo. Camilo fez sinal para entrar. Marcos pôs a maleta na mesa, abriu e começou a tirar coisas uma por uma. Documentos, fotos, provas. Camilo viu a pilha crescer na superfície de mogno como tijolos, erguendo um muro entre ele e o irmão. Finanças primeiro, disse Marcos, voz seca, como se lesse a acusação em tribunal. Nos últimos 18 meses, Rafael vem tirando grana das contas da organização. Pouco de cada vez, pequeno o bastante para ninguém notar, mas somado dá 2,5 milhões. 2,5 milhões. Camilo repetiu o número na cabeça. Não pela grana. 2 milhões era troco pro império dele, mas pelo que significava. Rafael roubava, mentia, se preparava para traição bem antes de alguém sacar. Próximo, os telefones. Marcos pôs 3 fotos na mesa, cada uma mostrando um celular diferente. 3 aparelhos descartáveis comprados à vista em lojas diferentes pela cidade. Sem nome, sem registro oficial, mas dados de torre mostram que os 3 estiveram com Rafael em momentos específicos. Camilo encarou os aparelhos. Simples, baratos, do tipo que qualquer um compra em vendinha. Mas no mundo deles, telefone assim tinha um propósito só. Contato secreto. Tracei o histórico de ligações. Marcos continuou. Os 3 ligaram para o mesmo número. Esse número é de um dos homens do Dom Albuquerque. O braço direito dele, o Albuquerque Júnior. O nome soou na mente de Camilo como sino fúnebre. O inimigo. O cara que ele vencera na guerra territorial 10 anos atrás. O que Camilo achava que não ameaçava mais, mas estava lá esperando, e Rafael abrira a porta. Tem mais. Marcos tirou um maço grosso de fotos e colocou na frente de Camilo. Tínhamos alguém vigiando Rafael há 6 meses de vez em quando. Não constante para não sermos pegos, é o que juntamos. Camilo pegou as fotos uma por uma. Rafael num restaurante na Zona Leste. Rafael apertando a mão de um homem de cabelo grisalho que Camilo reconheceu na hora. Dom Albuquerque, o inimigo, o que queria ele morto. E o irmão de Camilo sentava na frente dele, sorrindo, conversando como velhos amigos. Camilo fitou a foto. No sorriso da boca de Rafael, um sorriso que vira 1000 vezes nos últimos 32 anos. Um sorriso que um dia acreditara inocente, que confiara. Agora parecia presas de cobra. A última ligação de um dos aparelhones descartáveis, disse Marcos. Voz caindo mais baixo. 20h47 ontem, 1 hora antes do atentado na sua vida. Camilo não precisou ouvir mais. A peça final encaixara. Rafael ligara para confirmar o plano só 1 hora antes do atirador sair do beco. O irmão não só traíra, ordenara a morte dele ativamente. A sala afundou num silêncio pesado. Camilo pousou as fotos, apoiou as 2 mãos na mesa e baixou a cabeça. Do ângulo de Marcos, não via a expressão dele, mas via os ombros largos tremendo de leve. Chefe, disse Marcos após um silêncio longo. Preciso perguntar uma coisa. Essa moça, Giovanna Lima, o senhor acredita nela? Camilo ergueu a cabeça. Os olhos vermelhos mais secos. Sem lágrimas, só o vazio de quem perdera o mais precioso. Não confio em ninguém, disse Camilo, voz áspera mais firme. Não confio nela. Não confio em você.
Não confio em ninguém nesse mundo. Pegou uma das fotos de Rafael com Dom Albuquerque, encarando como se quisesse queimar na memória. Mas números não mentem. Provas não mentem. E meu irmão mente pra mim há 22 anos. Bloco 5. Camilo passou a noite inteira planejando. Sentou na biblioteca com Marcos, revisando cada detalhe, cada passo, cada possibilidade que podia rolar. A reunião do conselho naquela noite seria o momento perfeito. Todo o alto escalão estaria lá. Rafael estaria lá. E Camilo jogaria as provas na mesa para todo mundo ver. Assim o irmão não teria para onde fugir. Não mataria Rafael. Ainda não. Queria olhar nos olhos dele quando a verdade viesse à tona. Queria ouvir Rafael explicar. Queria entender por que o próprio sangue queria ele morto. Mas Rafael agiu mais rápido. Às 10h47 da manhã, Camilo revisava os documentos pela enésima vez no escritório quando tudo começou a desandar. Primeiro veio o chiado do rádio portátil na mesa. Um som rasgado como se alguém tentasse contato, mas o sinal engasgava. Camilo pegou o aparelho e apertou o botão, mas só a estática respondeu. Depois, o celular dele perdeu sinal. 1 barra, 0 barras. Sem serviço. Dentro de uma mansão com o sistema de comunicação mais avançado da cidade, algo dava muito errado. Camilo pulou da cadeira. 20 anos de instinto gritando na cabeça. Saiu correndo do escritório. Desceu o corredor em direção às escadas para o subsolo, para a sala da Giovana. Mas não chegou. Viu eles primeiro. 3 seguranças que postara do lado de fora da sala médica. Estavam no chão, imóveis. Sangue se espalhara em poças escuras sob as luzes fluorescentes. Gargantas cortadas, limpas, precisas, profissionais, sem som, sem grito de socorro. Mortos antes de entender o que rolava. Camilo escancarou a porta da sala médica. Vazia. A cama hospitalar nua. O soro solto no chão e sangue. Uma trilha fresca, levando da cama até a janela escancarada no fundo da sala. Térreo. Camilo correu para a janela e olhou para fora. Nenhum sinal de Giovana. Ela escapulira para os jardins escuros. Com o ferimento ainda aberto, ombro sangrando, fugira. Mas de quem? Para onde? A resposta veio como trovão. Camilo girou quando uma explosão sacudiu a mansão. Chamas irromperam da ala leste, a garagem, onde guardava todos os carros, armas extras. Estava em chamas. As labaredas lambiam o céu da manhã. Camilo xingou e correu para as escadas principais, gritando ordens para os seguranças leais que restavam. Tiros ecoaram pela casa. Homens de Rafael, infiltrados, atacando por dentro. Corredores se enchiam de fumaça e gritos. Camilo pegou uma pistola do coldre escondido e revidou, derrubando 2 traidores no corredor principal. Marcos apareceu correndo, arma em punho, rosto sujo de fuligem. Chefe! Rafael tá no pátio com 10 homens armados. Eles bloquearam os portões. Camilo atirou em mais um que surgiu na esquina. Pro subsolo, agora! Giovana fugiu pela janela, mas tá ferida, não vai longe. Marcos assentiu e cobriu a retaguarda enquanto desciam. No subsolo, acharam Giovana encostada na parede, pálida como fantasma, mão no ombro sangrando de novo. Ela tentara escapar sozinha, mas a dor a derrubara. Camilo a ergueu nos braços sem pensar 2 vezes. Ela é leve demais, murmurou ele, ecoando o pensamento da noite anterior. Vamos pro túnel de emergência, disse Marcos, abrindo uma porta secreta atrás de prateleiras falsas. O trio correu pelo túnel úmido e escuro, saindo num bueiro a 2 quarteirões dali. Lá fora, o caos da São Paulo diurna os engoliu. Sirenes ao longe, fumaça subindo da mansão em chamas. Pegaram um carro anônimo de Marcos e fugiram pro interior, para uma clínica clandestina que Camilo mantinha em Guarulhos. Enquanto dirigia, Giovana, semiconsciente no banco de trás, segurou a mão dele. Camilo, você tem que acabar com tudo. Desmontar o império, vender territórios para os rivais menores, distribuir a grana para os leais, entregar provas para a polícia. Senão, Rafael vai te caçar até o fim. Camilo olhou pelo retrovisor, os olhos dela febris mas determinados. Por quê? Você ainda confia em mim? Confio, sussurrou ela. Porque você construiu isso para proteger, não para destruir. E Rafael destrói. A clínica os escondeu por 2 dias. Camilo ligou para os 14 homens leais que restavam, os únicos sem mancha. Vieram de noite, armados mas silenciosos.
No galpão ao lado, sob luzes fracas, Camilo expôs o plano. 3 horas para destruir tudo. Transferências bancárias para os leais. Documentos queimados. Contatos cortados. Territórios vendidos por mensagens criptografadas. Giovanna, ainda de cama, ditou as senhas que anotara escondida por 2 anos. Às 3 da manhã, o império de 20 anos virara pó. Camilo sentiu um vazio estranho, não dor, mas alívio. E agora? Perguntou Marcos, o último a sair. Agora a verdade, disse Camilo. Vamos para a delegacia. Ei, galera! Pausa rápida na história que tá pegando fogo. Se inscreve no canal agora para não perder o final dessa trama insana de traição e redenção. E me conta aqui nos comentários. Se você descobrisse que alguém super próximo te traiu assim, qual seria sua primeira reação? Perdoa, confronta ou some? Sua resposta pode inspirar o próximo roteiro. Volta já que o caos continua. De volta à história. Na Delegacia da Liberdade, Camilo entrou com uma maleta cheia de provas. Fotos, gravações, extratos. O delegado, um homem duro que Camilo conhecera anos antes, arregalou os olhos. Montenegro, você tá louco? Entregando o irmão? Camilo pousou a maleta na mesa. Não é loucura. É o fim. Rafael foi preso naquela noite, junto com Dom Albuquerque e a cúpula toda. As manchetes de São Paulo explodiram no dia seguinte. Império do crime desmorona. Chefe se entrega. Camilo pegou 30 anos, por associação ao tráfico e homicídios antigos. No adeus, antes dos portões da prisão se fecharem, Giovanna o abraçou. Vou esperar, disse ela. Você me salvou 2 vezes. Agora eu te salvo. Camilo sorriu pela primeira vez em dias. Então viva, Giovanna. Viva por nós 2. 5 anos se passaram. Giovanna entrou no programa de proteção à testemunha. Mudou de nome, de cidade, de vida. Trabalhou como auxiliar de enfermagem em Campinas, cuidando de idosos, reconstruindo pedaço por pedaço o que Rafael destruíra na família dela. Mas nunca esqueceu Camilo. As cartas que trocavam pela prisão, censuradas mas cheias de esperança, mantinham a chama viva. Ele contava dos estudos que fazia na cela, de direito penal, de como planejava ajudar os filhos do crime a saírem do ciclo. Ela mandava fotos do jardim que plantara, flores vermelhas como o sangue que os unira. 5 anos de espera, de saudade que doía mais que o ferimento no ombro. Então, em uma manhã de primavera, Giovanna leu no jornal. Camilo Montenegro solto por bom comportamento. Fundação no Brás ajuda jovens do crime. Curioso, ela pegou o endereço e dirigiu de volta a São Paulo. O Brás não mudara muito. Ruas apertadas, cheiro de pão quente das padarias, crianças chutando bola em campinhos improvisados. Mas ali, no barraco de 5º andar onde Camilo crescera com Rafael, agora funcionava a Fundação Esperança do Brás. Giovanna estacionou o carro simples, um Fiat Uno cinza que comprara com um salário honesto, e subiu as escadas rangentes. O prédio fora reformado. Paredes pintadas de azul claro, crianças rindo no pátio interno. No escritório principal, uma placa. Camilo Montenegro. Diretor. Ela hesitou na porta, coração acelerado como na noite do atentado. Então entrou. Camilo estava de costas, de camisa social simples, anotando algo num quadro branco. Mais grisalho nas têmporas, linhas de expressão mais fundas, mas a postura ainda imponente. Ele se virou ao ouvir os passos. E o tempo parou. Camilo! Disse Giovanna, voz embargada. Os olhos dele se arregalaram, incrédulos. Giovanna? Ele atravessou a sala em 2 passos, abraçando-a com força, como se temesse que ela sumisse. Você veio? Você tá aqui. Ela chorou no peito dele, sentindo o cheiro familiar de sabonete e café. 5 anos, Camilo, mas parece que foi ontem. Ele se afastou um pouco, segurando o rosto dela nas mãos calejadas. Eu sabia que você viria. Sempre soube. Senta. Conta tudo. Eles sentaram no sofá simples do escritório, mãos entrelaçadas. Giovanna falou da nova vida, da mãe que melhorara com o dinheiro limpo que ela mandava, dos sobrinhos que chamavam ela de tia heroína. Camilo contou da prisão, das noites estudando à luz fraca, dos jovens que tirava das ruas com cursos profissionalizantes, tatuagens cobertas por empregos decentes. Rafael apodrecera na cadeia, condenado à perpétua. Dom Albuquerque morrera de ataque cardíaco 2 anos antes. O império virara poeira, mas das cinzas nascera algo melhor. E você? Perguntou Giovanna.
Como você tá de verdade? Camilo olhou pela janela, pro pátio onde garotos jogavam futebol. Livre, disse ele. Livre de verdade pela primeira vez em 27 anos. Construí isso tudo pro Rafael, pra nunca mais passar fome. Mas no fim, era pra mim também, pra provar que dá pra mudar. Giovanna sorriu, apertando a mão dele. Então agora construímos juntos. Pela cidade. Pelas crianças como nós fomos. Camilo puxou ela pra mais perto. Juntos, sim. Pra sempre. A tarde caiu no Brás com eles trabalhando lado a lado. Camilo explicando o projeto de alfabetização para mães solteiras. Giovanna sugerindo oficinas de costura com retalhos doados. O sol dourado pintava o barraco reformado, transformando o lugar de dor em esperança. Naquela noite, jantaram num boteco simples da esquina, caldo de cana e pastel, rindo como jovens normais. Camilo contou histórias da infância que nunca compartilhara, do dia que roubara manga para Rafael não chorar de fome. Giovanna falou do irmão Tiago, do sorriso dele que iluminava a casa. Pela primeira vez, o passado não pesava. Virava lição, força. De volta à fundação, sob as estrelas paulistanas, Camilo beijou Giovanna. Um beijo lento, profundo, selando 5 anos de espera, dor e redenção. Você salvou mais que minha vida, sussurrou ele. Salvou minha alma. Ela sorriu contra os lábios dele. E você salvou a minha. O império caíra. Mas o amor deles subira. Forte, limpo, eterno. São Paulo seguia seu ritmo caótico lá fora. Mas ali, no coração do Brás, 2 sobreviventes construíam um futuro. Um futuro sem balas, sem traições, só com mãos dadas e sonhos compartilhados. E assim, o temido chefe da máfia virara o maior protetor da comunidade que um dia temera. Sua pobre empregada, a heroína invisível, agora era sua parceira para sempre. Essa história nos lembra uma lição profunda e educativa. O poder da redenção sempre vence a escuridão da traição. Camilo e Giovanna mostram que mesmo no mundo cruel da máfia, escolhas corajosas podem transformar vidas destruídas em legados de esperança. Quando o ódio e a vingança parecem dominar, um ato de confiança genuína, como Giovanna salvando Camilo ou ele desmontando o império por justiça, cria caminhos para a cura. Não importa o passado sangrento. Todos merecemos uma chance de reconstruir, ajudando quem veio depois de nós a não repetir os mesmos erros. Essa é a verdadeira força. Virar a página não para o esquecimento, mas para o crescimento coletivo. Em São Paulo, nas ruas do Brás, eles provam que amor e propósito limpam qualquer mancha. E aí, família? Se essa jornada de traição, balas e redenção tocou seu coração, imagina o que vem por aí. Se inscreve no canal agora. Não é só para ver mais histórias assim, mas para fazer parte dessa comunidade que transforma dor em inspiração. Curte o vídeo, compartilha com aquele amigo que precisa de esperança e nos comentários abaixo. Conta sua história pessoal de superação ou traição que mudou tudo. O que você aprendeu com Camilo e Giovanna? Qual escolha te salvou de um abismo? Suas experiências vão inspirar milhares. Vamos construir essa rede de histórias reais juntos. Valeu por ficar até o fim. Até a próxima trama que vai te deixar sem fôlego.